Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, amém, que Deus possa abençoar a vida dos irmãos em nome de Jesus, que seja mais um dia maravilhoso na sua vida e que esse vídeo possa te abençoar um pouquinho mais através desses estudos bíblicos que nós temos feitos aqui todas as semanas. E hoje nós iremos falar sobre esse assunto das 3 mortes mencionadas na Palavra de Deus. E nós iremos falar sobre os aspectos de cada uma e dos cuidados que nós precisamos ter e das bênçãos que Deus também tem preparado para nós, porque quando a gente fala em morte, a gente sempre lembra de coisa ruim, porque a gente pensa assim, será que a gente pode tirar algum proveito da morte? Porque praticamente é a nossa última luta, é como se a gente fosse derrotado. Para muitas pessoas, sim, aqueles que estão lutando pela vida através de um acidente, através de uma doença terrível, né? E as pessoas estão lutando pela vida ali e às vezes quando acontece a morte, é como muitas pessoas aceitam como aquilo ali fosse uma derrota ou que Deus não ouviu a nossa oração. Meus irmãos, uma coisa é certa, todos nós iremos passar por isso. É claro, existem as exceções? Sim, existem as exceções. Você pode pensar assim, mas então tem gente que não vai morrer? Exatamente. Tem gente que não vai morrer. E nós iremos abordar esse tema, esse assunto aqui nesse vídeo. Fica conosco que logo em seguida nós estaremos explicando para tirar a dúvida dos irmãos. Meus irmãos, eu gostaria de falar sobre a primeira morte. A primeira morte é a mais conhecida de todas, é aquela que realmente a gente está um pouco mais acostumado aí, que é a morte do nosso corpo, do nosso cérebro, quando o nosso coração para de bater. É aquele momento que a gente vai para um velório, para um sepultamento, quando a gente sabe que algum parente nosso, algum amigo veio a óbito e a gente vai para um enterro. Então essa é a primeira morte, quando a gente recebe aquela triste notícia e fala, olha, tem uma notícia para te dar, fulano de tal morreu. Então essa é a primeira morte. Mas eu gostaria de ler um texto que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo de número 3, o versículo de número 19. Gênesis 3,19 diz assim, ó, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, pois é pó, e ao pó tornarás. Meus irmãos, o projeto inicial do Senhor não era para que nós morrêssemos, mas pela desobediência do homem, a morte veio até nós. Por quê? A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. E a desobediência, o pecado, esse é o salário. Essa veio a consequência da desobediência do homem. Então, essa é a primeira morte. E como eu já disse aqui, é um momento terrível da nossa história. É aquilo que muitos sonhos ali são interrompidos. Alguns vão com 10 anos, com 20, com 30, outros chegam até a idade mais avançada, os 80, 90, mas praticamente todos irão morrer. Às vezes você pode ficar com dúvida, mas praticamente como todo mundo vai morrer, ninguém está isento da morte. Não, nós iremos ver que realmente tem pessoas que não passarão pela morte. E nós iremos abordar esse assunto agora mesmo. 1 Tessalonicenses, olha o que diz a palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses, o capítulo de número 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Diz assim, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Meus irmãos, talvez você tinha essa dúvida e falar, mas todo mundo não vai morrer? Bom, nem todos.
Na Bíblia há duas exceções de dois homens que não morreram. Foi Enoque e Elias. Esses dois eles não provaram a morte. E quando aconteceu o arrebatamento, quando Jesus voltar nos ares, quando o alarido tocar, dos anjos, a trombeta tocar, que nós seremos arrebatados, se esse momento for agora, muitos também não provarão a morte. Talvez não seja na nossa geração, talvez a gente prove a morte. Mas quando isso acontecer, quando esse arrebatamento acontecer, aqueles que estão vivos, eles não passarão pela morte, porque eles serão arrebatados. Arrebatados. Eles não morrerão. Como eu já disse, há duas exceções na Bíblia, que é Enoque e Elias. Eles não passaram pela morte. E também no arrebatamento, aqueles que estiverem vivos serão arrebatados sem passarem por esse processo da morte. Mas, fora esses casos, todos nós provaremos da morte. Só um venceu a morte, glória a Deus. Só Jesus, o primogênito dentre os mortos, só ele conseguiu vencer a morte. Amém, meus irmãos? Nós iremos abordar agora a segunda morte. Meus irmãos, a segunda morte está descrita no livro de Apocalipse, capítulo de número 20, o versículo de número 14, que diz o seguinte: então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Muitas pessoas acham, irmãos, que depois que esse corpo parar de funcionar, a própria morte que nós abordamos já, a primeira morte, muitas pessoas acham, morreu, acabou. Na realidade é o contrário, morreu, iniciou. Ali começa toda a nossa eternidade. Alguns com Cristo e outros sem Cristo. A segunda morte está preparada para aqueles que não tiveram sua vida com Cristo, aqueles que negaram a fé, aqueles que não fizeram a vontade do Senhor, aqueles que viveram a seu bel prazer, aqueles que não estavam nem aí para ter uma vida santa, uma vida de santidade com o Senhor, uma vida de busca com o Espírito Santo, aquelas pessoas que desdenharam das coisas de Deus, desdenharam das coisas do Espírito Santo. Essa sim, a segunda morte está preparado para essas pessoas, homens malignos, malvados, corruptos, enfim, uma série de pecados aqui, uma série de coisas que a gente pode falar que a segunda morte está preparada para esse tipo de pessoa. Não é para aquelas pessoas que tiveram o seu encontro com o Senhor, que entregaram a sua vida, que a graça de Deus alcançou essas pessoas e essas pessoas serviram verdadeiramente a Jesus. Essa segunda morte não irá alcançar essas pessoas, mas aqueles que negaram a fé, aqueles que não tiveram compromisso com Jesus, viveram a sua vida de qualquer jeito, irmãos, a segunda morte sim está preparada para eles. Olha o que diz Mateus capítulo 25, versículo 41. Mateus 25, 41. Diz o seguinte: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Meus irmãos, olha, existe a calçada da fama lá em Hollywood, no Maracanã também, tem aquela calçada dos atletas que se destacaram no futebol. Só que o mais importante, irmão, não é nosso nome estar naquela calçada do Maracanã, nem o nosso nome estar na calçada de Hollywood. O mais importante é o nosso nome estar escrito no livro da vida. Irmãos, a gente pode conquistar o mundo todo, a gente pode ter muito dinheiro, ter muita fama, como muitas pessoas têm, muito dinheiro, muita fama, mas de que isso adianta se naquele grande dia
Jesus falar: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Irmãos, não adianta nada. O que adianta conquistar as coisas aqui na terra se depois nós estaremos reprovados? Irmãos, o dinheiro, Bitcoin, euro, ouro, qualquer coisa aqui, lá no céu, irmãos, isso não tem validade nenhuma. Parece aquele jogo do banco imobiliário. Vocês conhecem esse jogo do banco imobiliário? Você pode ser rico naquele jogo, irmão. Pode conquistar muitas casas, muitos prédios, muitos bens ali. Se você pegar aquelas notinhas ali daquele jogo imobiliário e ir no mercado, na farmácia, em algum lugar, tentar comprar alguma coisa com aquelas notinhas do jogo imobiliário, e aí, você compra? O que adianta você ser rico no jogo do jogo imobiliário ali, irmão, se você não é rico na vida real? A sua conta bancária tem poucos reais ali. O que adianta ser rico? É a mesma coisa, irmão. Quando nós chegarmos ao nível do céu, irmãos, nada disso. A gente não leva nada. A gente vem sem nada e a gente leva sem nada, como algumas pessoas falam, né? Nem a roupa a gente leva. E outra coisa, não é nem nós que escolhemos a roupa que a gente será enterrado. E ainda que escolha, irmão. Ainda que a família faça vontade, ele queria ser enterrado com essa roupa aqui. E aí, você não leva? Pode abrir o caixão uma semana depois, né? Uma semana depois, um mês depois, a roupa tá lá da pessoa. Depois tá só os ossos, né? Depois fica só os ossos. A roupa foi? Se abrir o caixão um mês depois, a roupa não vai estar ali? Ou foi embora também? Não. A roupa vai estar ali. Nada. Nós não levamos nada desse mundo. Nada. Então, nós levamos sim a nossa fé em Jesus. Porque para onde a gente for, nós estaremos preparados com o Senhor. Naquele grande dia, o Senhor não irá dizer isso. Pelo contrário, Jesus irá dizer: vinde benditos de meu Pai. Estarei preparado com esse reino. Tudo isso estou preparado para você. Vinde benditos de meu Pai. Possuí por herança tudo aquilo que eu preparei para vós. Oh, irmãos, que glória a Deus. Irmãos, como é triste naquele grande dia o Senhor falar: apartai-vos de mim. Essa é a segunda morte, mas há esperança para a gente, irmão. Olha o que diz João 11:25. João 11:25 diz o seguinte: disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Aleluia. Olha que palavra forte do nosso Jesus, irmão. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E nunca morrerá, irmãos. Estaremos com ele para sempre na glória. Apocalipse também, capítulo de número 20. Olha o que diz o versículo 6, Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte. Exatamente. A segunda morte não terá poder sobre esses que serão os bem-aventurados, que entregar a sua vida para Jesus. A segunda morte não terá poder sobre nós. A segunda morte não terá poder sobre aqueles que entregaram a sua vida para Jesus, aqueles que viveram nesse mundo aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos? Nós iremos abordar agora a terceira morte. Você sabe qual é a terceira morte? Meus irmãos, nós iremos falar agora sobre a terceira morte. Qual é a terceira morte, irmãos? A terceira morte é a morte espiritual. É a morte espiritual. Olha o que diz o livro de Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, o versículo 1 diz o seguinte:
Ele vos vivificou. Ele quem? Jesus. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Esse mortos aqui é morto espiritualmente. Nós não tínhamos vida e Jesus nos deu vida. Ele, Jesus, ele nos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A graça de Deus nos alcançou. Você era morto espiritualmente, mas hoje você vive, porque Jesus te deu vida espiritual. Quantas pessoas estão por aí, irmãos, mortas espiritualmente? E essa morte, irmãos, alegrem-se, essa morte você pode não passar por ela, porque você pode ter vida, e vida em abundância com Jesus. Essa morte aqui não é para todos. Essa morte aqui ou era, mas não é mais, porque nós éramos mortos, mas nós já não somos mais. Eu também era morto. Eu vivi uma vida de qualquer jeito. Eu entreguei a minha vida para Jesus aos 21 anos de idade. Até então, espiritualmente, irmãos, eu era morto. Eu vivia de qualquer jeito. Eu fazia tudo aquilo que a minha carne tinha prazer. Eu não tinha prazer em servir a Jesus, mas eu tive o meu encontro com Ele aos 21 anos de idade. Dali em diante, eu passei a ter vida. Eu não era mais um morto espiritualmente. Eu era vida. Olha o que diz, irmão, no livro de Mateus, no capítulo de número 8, versículo 22. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Ou seja, irmão, tem morto enterrando o próprio morto. Tem morto enterrando morto. E Jesus diz: deixai os mortos enterrar os mortos. O que é isso? Morto espiritualmente, enterrando aquele morto que veio a óbito, a carne, o sepultamento, aquela pessoa que faleceu, está morta, e muitos ali que estão mortos espiritualmente estão enterrando pessoas que vieram a óbito. Deixai os mortos enterrar os mortos, como qualquer cemitério que você vai, como qualquer sepultamento que você vai, há muitos mortos enterrando outros mortos. Esse morto aqui é o morto vivo, que é o morto espiritualmente, é aquele que está enterrando aquele que veio a óbito, é aquele que está dentro do caixão, aquele falecido ali. E o morto espiritual está enterrando o outro morto. E Jesus diz: deixai os mortos enterrar os mortos. Irmãos, essa morte nós podemos entregar nossa vida para Jesus e nós não passarmos por essa morte espiritual. Eu tenho certeza, irmãos, que se você que está ouvindo essa mensagem, você ainda não entregou a sua vida para Jesus, irmãos, ainda há tempo. Se você entregar a sua vida para Jesus, irmãos, você não passará pela segunda morte e você também não será morto espiritualmente. E se houver o arrebatamento, nem a primeira morte você passa, que é a morte do nosso corpo. Mas, como eu disse, não serão, essa é a exceção. Elias e Enoque não provaram, e aqueles que serão arrebatados naquele grande dia não passarão. Fora isso, todos nós iremos passar por essa morte. Mas, irmãos, o problema não é morrer, o problema é morrer sem Cristo, sem Jesus. Talvez você que esteja ouvindo esse vídeo aqui, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, irmãos, ainda há tempo. Eu tenho certeza que esse não é o primeiro aviso, talvez esse seja o 100º aviso, mas entregue a sua vida para Jesus, porque coisa melhor não há. Há muita luta, há muita prova, há muita dificuldade, sim. Entregar a vida para Jesus não é mil maravilhas, não. É muita dificuldade, mas um dia nós teremos a recompensa de morarmos para sempre com Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida, que esse vídeo tenha sido um vídeo edificante
e, querendo Deus, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.